Você está se preparando para validar o seu diploma, passar no NCLEX ou até trabalhar como enfermeira nos Estados Unidos. Mas tem uma parte da mudança que muita gente deixa para pensar tarde demais. Onde eu vou morar quando eu chegar nos Estados Unidos? E essa pergunta parece simples, mas não é. Porque alugar uma casa ou um apartamento nos Estados Unidos envolve contrato, depósito, localização, segurança, transporte, escola para os filhos e, em muitos casos, histórico de crédito ou Social Security. Se você não entende como isso funciona, pode acabar pagando mais caro, escolhendo uma região ruim ou assinando um contrato que depois vira uma dor de cabeça. Então, neste vídeo, eu vou te explicar o que você precisa observar antes de alugar um lugar para morar aqui nos Estados Unidos. Quais são os sites que você vai precisar usar para pesquisar esses imóveis e quais perguntas você deve fazer antes de assinar qualquer contrato. Eu sou Lorena Fonseca, enfermeira intensivista em Nova York, especialista em orientação de enfermeiros internacionais no processo de validação de diploma, NCLEX e carreira como Registered Nurse nos Estados Unidos. Aqui no canal, eu ajudo enfermeiros formados fora dos Estados Unidos a entenderem de forma clara e estratégica o caminho para validar o diploma e trabalhar legalmente como Registered Nurse nos Estados Unidos. E se você ainda não me acompanha no Instagram, me siga por lá também, viu? Porque lá eu compartilho várias orientações, bastidores e informações importantes para quem está em processo de construir uma carreira aqui nos Estados Unidos. Quando alguém começa a planejar para vir para os Estados Unidos, normalmente pensa primeiro na parte profissional. Pensa no CGFNS, pensa no Board of Nursing, pensa no NCLEX, pensa no inglês, pensa no sponsor, pensa no visto, pensa no green card. E tudo isso é muito importante sim, mas existe uma parte prática da mudança que também precisa ser planejada com cuidado. Essa parte, a moradia. Porque você vai precisar de um lugar seguro quando você chegar. Tanto para você descansar, para você organizar toda a sua rotina, as papeladas e começar essa sua nova fase e a sua vida aqui nos Estados Unidos. E para quem está vindo de outro país, esse processo ele pode gerar muitas dúvidas. Como encontrar um apartamento sem conhecer bem a cidade? Como saber se a região é segura? Como saber se o aluguel cabe no seu orçamento? Como saber se o lugar fica perto do hospital que você vai trabalhar? Como saber se tem transporte público? Como alugar se ainda não tem histórico de crédito nos Estados Unidos? Como funciona o depósito? O que vem incluído no aluguel? E se eu assinar um contrato e depois quiser sair? Essas são perguntas muito importantes, porque alugar nos Estados Unidos não é só escolher uma casa bonita pela foto. Você precisa entender o contexto completo. Às vezes, um aluguel parece barato, mas fica longe do trabalho. Às vezes o apartamento parece bom, mas a região não é tão segura. Às vezes você economiza no aluguel, mas vai gastar muito mais com transporte. Às vezes o valor anunciado não inclui energia, água, gás, internet, estacionamento ou outras taxas. E às vezes, por falta de informação, você assina um contrato longo demais sem conhecer bem a cidade que você vai morar. Por isso, se você está no processo de validação de diploma ou se preparando para vir trabalhar como enfermeira nos Estados Unidos, você precisa começar a olhar para a moradia com estratégia. Principalmente porque a sua rotina como enfermeira pode ser diferente. Você pode trabalhar plantões de 12 horas, você pode trabalhar à noite, você pode sair muito cedo, você pode voltar cansada, você pode precisar de transporte confiável, pode ter filhos em idade escolar, pode precisar de mercado, farmácia e serviços básicos por perto. Então, antes de pensar apenas no valor do aluguel, pense em localização, segurança, transporte, contrato e custo total, porque tudo isso vai influenciar diretamente na sua adaptação e na sua chegada nos Estados Unidos. Um dos erros mais comuns é escolher o imóvel olhando apenas o preço. A pessoa vê um apartamento mais barato e aí ela pensa, esse aqui está ótimo, mas depois descobre que fica muito longe do hospital, por exemplo. Ou que precisa de carro para tudo, ou que não tem mercado perto, ou que o transporte público é limitado, ou que a região não é ideal para quem quer vir sozinha, ou até mesmo com filhos.
E quando você está chegando nos Estados Unidos, principalmente no começo, talvez você ainda não tenha carro. Talvez ainda esteja organizando sua documentação para começar a trabalhar. Talvez ainda esteja construindo crédito. Talvez ainda esteja entendendo como funciona a cidade que você vai morar. Então, a localização, ela precisa ser uma prioridade dentro desse contexto. Outra coisa muito importante é o contrato de aluguel, chamado lease. O lease é um documento legal. Não é algo para você, por exemplo, assinar às pressas. Você precisa entender o tempo do contrato, o valor, as taxas, as regras, as multas e as responsabilidades. O contrato mais comum costuma ser em torno de 12 meses, mas em alguns lugares aqui nos Estados Unidos, você pode encontrar opções de 6 meses, 3 meses ou até mesmo um aluguel temporário. E aqui vai uma orientação muito importante. Se você ainda não conhece bem a cidade que você vai morar, talvez seja melhor começar com uma opção temporária, por exemplo. Pode ser um Airbnb por algumas semanas, pode ser um imóvel mobiliado de curto prazo, pode ser uma opção em sites como Furnish Finder, que é muito usado por profissionais de saúde e travel nurses aqui. Assim você vai chegar, entender melhor a região que você vai morar, visitar os bairros pessoalmente e depois você toma uma decisão mais segura. Outro ponto importante é tomar cuidado com os golpes. Existem sites muito bons para pesquisar os imóveis, mas também existem pessoas mal intencionadas. Então, desconfie de aluguel muito abaixo do valor da região. Desconfie de quem pede dinheiro com urgência. Desconfie de quem não quer mostrar o imóvel para você. Desconfie de quem não aceita fazer chamada de vídeo. Desconfie de quem pressiona você dizendo que precisa acelerar os papéis, pagar agora para não perder a oportunidade. Antes de enviar qualquer dinheiro, confirme se o imóvel existe. Confirme se a pessoa realmente pode alugar aquele imóvel. E confirme se existe um contrato formal, claro. Na mudança para outro país, a ansiedade é normal, mas decisão importante precisa ser feita com calma e não com correria. Agora vamos para a parte prática. O que você deve observar antes de alugar a casa ou apartamento aqui nos Estados Unidos? Primeiro ponto, comece pesquisando em sites conhecidos. Você pode iniciar sua busca em sites como Zillow, Realtor, Apartments.com, Rent.com, Zumper, Hotpads, Padmapper, Furnish Finder, Airbnb, Facebook Marketplace e Craigslist. Zillow e Realtor são muito usados para casas e apartamentos. Apartments.com costuma ter muitas opções, fotos, filtros e, em alguns casos, um tour até virtual. Rent.com pode ser interessante para quem está alugando pela primeira vez. Zumper, Hotpads e Padmapper também ajudam bastante na busca por aluguel. Furnish Finder pode ser uma boa opção para quem precisa de algo mobiliado e temporário. Airbnb pode ajudar nos primeiros dias ou nas primeiras semanas, principalmente enquanto você conhece melhor a cidade. Facebook Marketplace e Craigslist também podem ser oportunidades, mas exigem mais cuidado, porque há maior risco de golpe. Então, use esses sites como ponto de partida, mas não tome decisão apenas pela foto. Pesquise, compare, leia as avaliações e confirme todas as informações. Segundo ponto, avalie a localização antes de se encantar pelo imóvel. Antes de olhar só para a cozinha, para o quarto, para a sala, olhe para o mapa. Veja a distância até o seu futuro trabalho. Veja se existe transporte público próximo, veja se tem mercado perto, veja se tem farmácia, se tem hospital, escola para os seus filhos, ponto de ônibus, metrô, a depender da cidade. Use o Google Maps, simule o trajeto até o seu trabalho, veja quanto tempo levaria de carro, veja quanto tempo levaria de transporte público, veja como seria esse trajeto de manhã ou à noite e nos horários em que você provavelmente estará indo ou voltando do plantão. Isso é muito importante, porque para quem trabalha, como nós, na enfermagem, localização de onde você mora não é apenas conforto. Localização é segurança, é economia de tempo e é qualidade de vida. Se você vai trabalhar 12 horas em um hospital, por exemplo, chegar em casa com facilidade faz muita diferença. Terceiro ponto.
Pesquise segurança e qualidade da região. Antes de fechar qualquer aluguel, pesquise sobre a segurança da área. Veja comentários de moradores, veja avaliações do condomínio ou do complexo ali de apartamentos que você está pensando em alugar. Pesquise o crime rate da região. Pesquise sobre livability, que é a qualidade geral de vida daquele local. Se você tem filhos, pesquise também as escolas da região. Nos Estados Unidos, muitas vezes a escola pública ela está relacionada ao endereço onde você mora. Então, se você tem filhos em idade escolar, por exemplo, a escolha do bairro pode impactar diretamente a escola que eles vão frequentar. Não escolha apenas pela aparência do apartamento, escolha pensando na sua rotina e na segurança da sua família. Quarto ponto, pergunte o que está incluído no aluguel. Antes de assinar qualquer contrato, pergunte exatamente o que está incluído no rent. Em alguns lugares, o aluguel pode incluir água. Em outros, pode incluir gás. Em alguns casos, pode incluir a taxa do lixo. Em outros, nada disso está incluído. Energia elétrica normalmente pode vir separada. Internet também costuma ser separada. Estacionamento pode ter algum tipo de taxa. Pet pode ter taxa também. Alguns prédios cobram taxas extras de condomínio e até mesmo de aplicação. Então pergunte, a água está incluída? O gás está incluído? A energia está incluída? O lixo está incluso? A internet está incluída? Tem taxa de estacionamento? Tem taxa para pets? Tem taxa para manutenção? Taxa para aplicação? Tem alguma taxa mensal além do aluguel? Porque o valor que aparece muitas vezes no anúncio nem sempre é o valor final que você vai pagar por mês. E isso faz diferença no seu orçamento, claro. Quinto ponto. Entenda o depósito e as exigências para aprovação. Normalmente, para alugar nos Estados Unidos, você vai precisar pagar o que a gente chama de Security Deposit. Esse é o depósito de segurança. Ele serve para proteger o proprietário caso o imóvel ele seja danificado ou caso exista alguma pendência no final do contrato. Além do depósito, alguns lugares podem pedir o primeiro mês de aluguel, taxa de aplicação, comprovação de renda, histórico de crédito, Social Security Number ou cosigner. O cosigner ele é uma pessoa que assina junto com você e assume a responsabilidade caso você não consiga pagar. Mas cada lugar tem suas próprias regras. Se você ainda não tem o Social Security ou histórico de crédito nos Estados Unidos, pergunte quais alternativas eles aceitam. Alguns lugares podem aceitar carta de oferta de emprego do seu empregador, por exemplo. Alguns podem aceitar comprovante de renda, alguns podem pedir um depósito maior, alguns podem avaliar outros documentos. O importante é perguntar antes. Nos Estados Unidos, tudo vai depender da cidade, do estado, de empresa para empresa. Sexto ponto, leia o contrato antes de assinar. Essa parte é muito importante. Nunca assine um lease sem ler. O lease é o contrato de aluguel. Nele vão estar as regras daquele imóvel que você está assinando para você morar. Então, você precisa saber qual é a duração do contrato, qual é o valor do aluguel, qual é o valor do depósito, quando é que vence, qual é o valor da multa por atraso, o que acontece se você sair antes, com quantos dias precisa avisar antes de sair, quem paga os reparos, quais taxas estão incluídas, quais taxas estão separadas, se pode pet, se precisa de ter insurance, se você pode pintar a parede, furar a parede, se existe regra para visita, se existe regra sobre estacionamento. E atenção! Se você assina um contrato de 12 meses e decide sair antes, você pode pagar uma multa. Em muitos casos, você pode ter que pagar meses restantes ou uma taxa alta para quebrar o contrato. Por isso, se você ainda não conhece a cidade, pense bem antes de assumir um contrato longo. Leia, pergunte, guarde a cópia e só assine quando entender o que você está realmente assinando. Sétimo ponto. Verifique se o imóvel ele é mobiliado ou não. Outra pergunta importante é: o imóvel é furnished ou unfurnished? Furnished significa que ele é mobiliado. Unfurnished significa que ele não tem móveis. Muitas opções nos Estados Unidos, elas possuem móveis. Às vezes o apartamento tem geladeira, fogão, micro-ondas, dishwasher, mas não tem cama, não tem sofá, não tem mesa, colchão ou utensílios. Então você precisa se preparar para os primeiros gastos.
No começo, talvez suas prioridades sejam colchão, travesseiro, roupa de cama, toalhas, utensílios básicos de cozinha, itens de limpeza, mesa simples, cadeira e alguns itens para organizar a sua rotina. Você não precisa montar a casa perfeita na primeira semana. Vá por etapas. Primeiro, compre o essencial. Depois, com calma, você vai organizando tudo melhor como você quer realmente na sua casa. E uma dica importante, no começo, talvez não valha a pena gastar muito com móveis caros. Principalmente se você ainda não sabe se vai ficar muito tempo naquele local. Você pode procurar móveis usados, promoções, doações, grupos locais, comunidades brasileiras ou opções mais simples para começar. 8º ponto. Pergunte sobre a lavanderia. Essa pergunta parece muito simples, mas muda completamente a sua rotina e o seu dia a dia. Você vai perguntar se tem o washer ou dryer dentro do apartamento, ou seja, máquina de lavar e secadora dentro da unidade. A unidade que a gente fala é o apartamento, tá? Se não tiver, existe lavanderia no prédio? Se não tiver lavanderia no prédio, onde fica a lavanderia mais próxima? Porque para quem tem filhos, principalmente, trabalha muito, faz muitos plantões, não ter lavanderia dentro do apartamento vai ser um problema e tanto. Às vezes, um apartamento com washer and dryer custa um pouco mais, mas vai com certeza compensar pela praticidade. Principalmente no inverno, quando sair para lavar roupa pode ser muito mais difícil em algumas regiões. 9º ponto, veja tudo que está incluído ali no condomínio, tá? Muitos condomínios aqui nos Estados Unidos oferecem piscina, academia, área de lazer, espaço para churrasco, condomínio fechado, estacionamento, portaria, área para pet. Tudo isso pode ser muito bom, mas lembre-se, quanto mais amenidades, maior pode ser o custo desse condomínio. Então pergunte se essas questões são todas incluídas no aluguel ou se existe alguma taxa extra. E avalie se realmente vai fazer sentido para você, se você vai usar a academia do prédio, porque muitas vezes você vai pagar mais caro por esses benefícios, mas no seu dia a dia não vai fazer muito sentido. 10º ponto, tire fotos e vídeos quando você entrar no imóvel. No dia em que você pegar a chave, faça uma vistoria completa. Tire foto de tudo. Filme tudo, mostre paredes, piso, teto, porta, janelas, banheiro, cozinha, fogão, geladeira, armário, chuveiro, torneiras, descarga, dishwasher e qualquer detalhe que já esteja danificado, por exemplo. Por quê? Porque quando você sair do imóvel, o landlord ele pode avaliar se houve algum dano e se algo já estava quebrado antes de você entrar. Você precisa provar. Isso pode proteger seu security deposit, por exemplo. Então, antes de colocar móveis, antes de organizar tudo, registre o estado geral do imóvel. Se algo quebrar, avise a administração e ao landlord. Não tente fazer mudanças importantes sem a permissão do seu landlord, tá? E cuidado com equipamentos, por exemplo, com a dishwasher, utilize o sabão apropriado. Com a máquina de lavar, cuide quando você estiver lavando as roupas. No banheiro, use cortina no box para evitar que a água saia e molhe o chão. As casas aqui nos Estados Unidos não estão preparadas para muita água. Então, esses pequenos detalhes, se você tiver atenção, vai evitar que você tenha gastos desnecessários aqui na sua chegada. E claro, você evita também cair em golpe, né? Porque evita assinar contrato sem entender, evita escolher uma região ruim e evita um estresse desnecessário nesse momento em que está tudo acontecendo na sua vida. Morar fora exige planejamento. E para você que é enfermeira que está vindo construir uma carreira como Registered Nurse nos Estados Unidos, esse planejamento precisa ser além da prova, da documentação, do conselho de enfermagem, do NCLEX, do inglês, do sponsor, porque a gente sabe que são etapas fundamentais, mas a sua vida prática aqui nos Estados Unidos também ela precisa ser organizada, porque o objetivo não é só apenas chegar nos Estados Unidos. O objetivo é chegar com segurança, com direção e condições de construir uma nova fase de forma muito mais tranquila, né? Sem nenhum estresse. E se você é enfermeiro ou enfermeiro formado fora dos Estados Unidos e quer entender melhor como funciona o processo de validação de diploma, NCLEX, carreira como Registered Nurse nos Estados Unidos, acesse o meu site. O link está na descrição desse vídeo. Lá você vai encontrar mais informações sobre o caminho como validar seu diploma, trabalhar legalmente como enfermeira aqui nos Estados Unidos.
Agora me conte aqui nos comentários, você já começou a pesquisar onde você vai morar aqui nos Estados Unidos? Comente moradia, se esse é um assunto que você quer entender melhor, ou comente aluguel, se você quer que eu grave um vídeo falando sobre custo de vida nos Estados Unidos. E comente NCLEX, se você ainda está na fase de validação e preparação para a prova. Se esse vídeo te ajudou, curta, se inscreva aqui no canal e compartilhe com outras enfermeiras que também estão se preparando para morar e trabalhar legalmente aqui nos Estados Unidos. Porque quanto mais informação você tiver antes de chegar, mais segura será a sua transição. Vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!